Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje eu vou começar contando para vocês a minha história de superação. E já aproveito para dizer que estou esperando todos vocês para virem aqui contar a sua história também. Vamos lá! Tudo começou numa cidadezinha do interior de Minas, criada pela minha mãe e pelo meu pai, num lugarzinho onde não tinham muitos recursos médicos. E desde muito novinha eu tinha asma. Eu tenho asma, eu sou portadora de asma eosinofílica de natureza grave. E sem muitos recursos, durante toda a minha infância, eu ia para a escola fazendo usos de corticoides. Na época, eu andava com uma maletinha, sabe, aquelas maletinhas de nebulização, usando muito Berotec, aliás, uma medicação que hoje em dia é proibida. E de 4 em 4 horas eu tinha que sair para poder fazer a nebulização com o uso de corticoides. Durante toda a minha vida eu usei corticoides. Eu vou aqui contando para vocês como que foi essa trajetória desde muito nova. Quando criança, muito magrinha, praticamente pele e osso, muita falta de ar. Eu lembro que eu chegava para minha mãe assim e falava assim, mas a minha boquinha tá roxa, eu tô com muita falta de ar. E não tinha nada que melhorasse, a não ser a nebulização com Berotec. Cresci sendo remediada dessa forma, mas nunca foi tratado a causa do problema, a origem do problema. Então, quando criança, eu era remediada não só com corticoides, mas os meus pais acreditavam em tratamento com chás, em tratamentos com simpatias. Eu lembro que meu pai uma vez fez uma pulseira de cobre, porque essa pulseira de cobre ia me ajudar. E de certa forma, em se tratando de energia, eu ainda acredito que isso possa ter contribuído de alguma forma ali para ter passado por toda esse processo, né? E fomos seguindo, vida que segue, cresci, tive a perda do meu pai, mas isso acaba refletindo emocionalmente muito, porque perdas significam muito para, né, para qualquer pessoa, de certa forma para mim também. E o emocional, quando ele é abalado, a imunidade baixa. E eu sempre convivi com a imunidade muito, muito baixa. Um organismo extremamente inflamado. E vim morar no Rio de Janeiro. Vim morar no Rio de Janeiro, fiz vestibular, passei para Direito, fiz a faculdade de Direito. E durante todo o período da faculdade segui usando corticoides, tendo crises de bronquites, crises muito fortes, até um período que eu passei quase que todo ano, chegando próximo ao inverno, por internações. E essas internações eram causadas por pneumonias. Então, além de asma eosinofílica de natureza grave, eu sou portadora de pneumonia, eu sou uma pneumopata. Essas pneumonias geraram cicatrizes no meu pulmão, que hoje sou considerada com fibrose pulmonar. O meu pulmão, ele tem uma capacidade bem reduzida em razão da quantidade de pneumonias que eu tive durante a vida. E vim para o Rio. Agora eu vou contar um negócio para vocês, que eu acho super importante. O que isso tem a ver com o jeito que você encara a vida? Isso tem tudo a ver. Porque se eu fosse uma pessoa que cada internação eu me entregasse,
eu ficasse triste com aquilo, eu sofresse, ia ser um caos. Talvez eu não estaria aqui hoje para poder contar essa história para vocês. Mas não, eu sempre encarei cada processo de dor como uma oportunidade de sair mais forte dali. E isso é em tudo na minha vida. E a gente não tem ideia da força que a gente tem dentro da gente. Enfim, seguindo, me formei aqui no Rio, casei e tive a minha filha, Giovana, que é o grande amor da minha vida. Ela é o meu start. A gente, quando conta uma história de superação, eu fico sempre pensando, todos nós temos uma para contar. A minha história aqui vai se conectar com quem precisa dessa história e a sua história vai se conectar com quem precisa ouvir a sua história. Eu sempre acreditei muito nisso. Em 2017, a Giovana, com 4 anos, em consulta com o meu pneumologista, ele falou para mim que eu só tinha 25% de capacidade pulmonar. E falou para mim assim, Valquíria, não tem como a gente cuidar mais do seu pulmão sem cuidar da causa do seu problema. E qual seria essa causa? A sinusite crônica que eu tinha. Era como se os meus seios da face estivessem necrosados, podres. Essa infecção pinga para o pulmão e gerava pneumonias e diversas infecções. E não tinha como. Aí ele falou assim, a gente vai precisar pensar na estratégia de você usar balão de oxigênio. E já pensar também na possibilidade, porque isso é como se fosse uma ladeira abaixo, na possibilidade de transplante pulmonar. E eu olhei bem para ele e falei assim, nada disso vai acontecer. Porque eu acredito que a gente tem o poder de se adoecer e o poder de se curar. E se eu acredito nisso, eu preciso ir em busca disso. E qual era o meu start para eu ter força, arrancar a força daqui de dentro de mim, para eu poder buscar essa cura? Era a Giovana. Não tinha como. Eu olhava para minha filha, falava, ela é o meu sonho realizado, ela é o meu presente perfeito de Deus. Eu quero e desejo muito, se for da vontade de Deus, criar essa menina. Ver ela crescer, ver ela realizando os sonhos dela, ver ela sendo feliz. Então eu ia em busca dessa cura, que eu, lá no meu interior, eu acreditava nisso. E aí fui embora para casa, falei com ele assim, nada disso, vou para casa pensar, refletir, ver como que a gente vai resolver isso. Mas me fala de você, existe alguma coisa que possa ser feito para que eu tenha mais qualidade de vida? E aí ele falou assim para mim, Valquíria, existe você fazer a cirurgia para limpar essa necrose do seu rosto, né? Você vai precisar procurar um otorrino e esse otorrino vai ter que aceitar fazer essa cirurgia e estudar as estratégias. E aí, qual otorrino iria aceitar entubar para fazer a cirurgia com 25% de pulmão? Primeiro, eu fui em 5 otorrinos. Eu chegava para minha mãe e falava, mãe, me ajuda que eu tenho uma consulta. Eu chegava para o meu marido, me ajuda que eu tenho uma consulta. Eu fui procurar os melhores otorrinos para eu poder buscar essa ajuda, né? E todos eles falaram para mim, primeiro você cuida do seu pulmão, depois você vai fazer a cirurgia. Então, ou seja, não tinha jeito, porque o meu pulmão estava conectado aqui com a sinusite, que pingava e que dava pneumonia, e eu estava sempre, quase que 2, 3 vezes no ano, no hospital, pegando todas as infecções. Tá bom. Esqueci de contar para vocês que boa parte da fibrose pulmonar que eu tenho, ela foi oriunda da influenza, do surto da influenza lá em 2009. Eu peguei a influenza e não tinha tratamento,
Eles estavam lançando o Tamiflu, foi uma briga danada para conseguir um kit para mim, que foi dividido no hospital com outras pessoas, ou seja, o kit que a gente conseguiu para o meu tratamento salvou outras vidas, né? E nesse episódio, foi em 2009, eu fui dada, o meu laudo médico foi dado como morta, porque os 2 pulmões fecharam em menos de 24 horas. Mas eu tô aqui para contar a história, né? Eu tive uma ajuda, assim, a equipe médica do hospital foi impecável. O meu médico, meu querido médico, meu amigo e hoje meu anjo da guarda, Demétrio, foi quem eu falo assim, quem intercedeu aí para me ajudar a estar aqui hoje. Eu tive um respaldo, eu tive uma rede de apoio boa, sabe, para conseguir estar aqui. Mas quando eu fiquei 11 dias entubada nessa ocasião. E quando eu saí desse processo de intubação, o que aconteceu? O médico não acreditava. O médico olhava para mim e falava assim, como assim? Não é possível, não é possível. Aí eu, mas como assim não é possível? O que você não acredita? Né? Mas era possível, Deus tinha me dado mais uma chance para eu seguir e fazer alguma coisa com isso. E logo depois, né, veio o que eu já contei, eu casei, eu tive a Giovana, e a segunda gravidade foi quando o médico falou que eu só tinha uma capacidade pulmonar de 25%, e o que a gente ia fazer com isso, né? E aí, quando eu saí desse processo de extubação, que eu fui extubada, do meu lado estava o fisioterapeuta e tinha uns 3 médicos, além do Demétrio, que era o meu médico, o médico da família que estava ali acompanhando tudo. E o fisioterapeuta, gente, ele dava pulo dessa altura assim, comemorando que eu estava respirando. Ela conseguiu, ela conseguiu. Por quê? Nesse momento, eles estavam com os livros abertos e para ele fazer o processo de extubação, eu tinha que respirar em 1 minuto. E eu lembro que eu fazia assim, ó, e ele pulando dessa altura, gritando, ela respirou. Então ele comemorou que eu tinha conseguido sair desse processo. No dia seguinte, eu fui para o quarto. E quando eu cheguei no quarto, o médico veio me receber. E o médico me recebeu dizendo assim, é impossível ela estar aqui. Na hora eu levei um susto com a fala dele e eu olhei para ele e falei assim, como assim? Você não tem fé, não? Pula essa parte. No dia seguinte, eu já tinha pedido à minha mãe para trazer secador de cabelo, maquiagem para me arrumar, porque no dia seguinte eu ia sair do hospital e eu queria sair plena do hospital, porque eu acreditava muito, acredito muito no valor e na energia que a gente coloca em cada situação. E o médico virou e falou assim, meu médico, né, o pneumologista, e aí? Eu falei assim, não, eu vou para casa e vou buscar alternativas para conseguir fazer essa cirurgia, se essa cirurgia vai me trazer uma qualidade de vida melhor. Busquei os médicos, pedi ajuda da família para as consultas e todos eles falavam para mim que não tinha jeito, que eu precisava primeiro cuidar do pulmão para conseguir fazer a intubação para poder fazer a cirurgia da sinusite e limpar os seios da face. Mas vocês sabem que eu acredito em energia, né? Então quem não sabe está sabendo agora. Eu acredito muito, porque se a gente é feito de energia, a gente precisa se conectar com essa energia. E uma amiga minha estava lá em Apim, na casa da minha mãe, fazendo uma massagem chamada Shiatsu. Quando ela colocou a mão em mim, ela falou para mim assim, você precisa conhecer um instituto chamado Aletheia. Esse instituto, ele fica em Belo Horizonte, na Pampulha. Eu falei, se você está falando que eu preciso conhecer, eu vou lá conhecer. Mas é o quê? Você vai lá fazer uma cirurgia. Eu falei, uma cirurgia espiritual, alguma coisa assim? Você vai lá fazer essa cirurgia. Eu falei, tá bom, vou lá fazer. Vai lá conversar com o povo lá. Eu falei, tá bom, vamos lá conversar com o povo. E assim, não tem nada ligado à religião.
nesse instituto. É uma coisa realmente que trabalha a energia. Eles trabalham com água, cristal. Vamos dizer que tem sim alguma coisa de espiritualidade, porque eles trabalham com consciências. É algo muito além do que eu acho que até a gente possa imaginar. Fui para lá ver qual era. E quando eu cheguei lá, eu fiz o processo de limpeza com águas e cristais e cheguei, tinha um ambiente com uma maca e a pessoa colocou a mão em mim e falou assim, pede para a consciência o que você quiser. Então vamos pensar que a gente está pedindo para a consciência, que a gente está pedindo para Deus, que a gente está pedindo, seja para o que a gente acreditar. Nesse momento eu pedi, eu falei assim, olha, eu queria pedir que se eu puder viver com um mínimo de qualidade de vida, se eu puder ter saúde para criar minha filha, que você coloque no meu caminho a pessoa que vai fazer essa cirurgia em mim. Isso era uma segunda-feira, 9h30 da noite. Eu entrei num avião 11 horas da noite em Belo Horizonte, vim para dormir em casa, na minha casa aqui em Niterói, e acordei 8h30 da manhã com a ligação do meu pneumologista dizendo, achei a pessoa que vai te operar. Então, eu acredito na energia, eu acredito nas conexões que a gente faz com Deus, seja com o que for que a gente acredite. E fui atrás da pessoa que ele me indicou. E fizemos a cirurgia, foram 2 cirurgias, uma num ano, outra no outro. E eu vou falar uma coisa, nem na cirurgia da Giovana, que eu passei tanto mal na gravidez dela, eu tinha tanta certeza de que ia dar certo. Minha mãe chorando, meu marido chorando, todo mundo lá desesperado, assinando o termo de que eu poderia não sair daquela cirurgia, enfim, porque tem que assinar, a gente assina, né, avaliar o risco, enfim. Todos lá, eu falei assim, gente, olha só, eu tô entrando feliz porque eu vou sair muito melhor daqui, eu vou ter mais qualidade de vida. E realmente, gente, eu saí de lá, eu lembro que quando o médico foi, o anestesista foi conversar comigo, eu falei, como é que você vai fazer com o meu pulmão? Aí nós vamos abrir o seu pulmão, né, claro, com doses cavalares de corticoides, durante a cirurgia, e vai dar tudo certo. Falei, tá bom, então vai dar tudo certo. E fiz a cirurgia em 2018, 2017 foi a primeira cirurgia, 2018. 2018 foi a primeira cirurgia, minha médica, que até hoje é minha médica, é a Roberta Bach. Ela é otorrino, o consultório dela fica em Copa e ela é maravilhosa. Ela chegou junto, ela acreditou, ela tinha certeza que ia dar certo, ela é muito experiente. E eu fui muito confiante de que eu ia sair bem daquela cirurgia. Quando o anestesista foi me aplicar a medicação para eu apagar, ele virou para mim e falou assim, qual é o sabor da caipirinha que você quer? Eu falei, de maracujá, para eu dormir mais rápido. Então, assim, sempre levando um processo de muita dor, com mais leveza, com mais alegria, para que desse certo. E deu certo. Quando eu acordei, já acabou e deu certo. 6 meses depois da primeira cirurgia, eu preciso falar para vocês que uma coisa muito importante é a alimentação. Eu estava com 73 quilos, extremamente inchada, e a primeira coisa que eu busquei, né, durante esse tempo que eu estava buscando alguém para me operar, foi uma nutricionista funcional que cuidasse do meu corpo, que me ajudasse a desinflamar o meu corpo. E aí é onde eu entendi que ninguém é disciplinado. A gente toma a decisão todos os dias de ser disciplinado. E naquele momento eu tomei a decisão de ser disciplinada. Então eu acordo todos os dias de manhã e falo, hoje eu vou ter disciplina. Hoje eu não vou ter disciplina. E naquele momento eu fui extremamente disciplinada e tudo que a nutricionista passou para eu comer, eu comi. Tudo que ela passou para eu fazer, eu fiz. E em um ano de dieta rigorosa foram 16 quilos de inchaço que foram embora. E aí só de desinchar o pulmão já melhora, só de usar menos corticoides. Eu cheguei a um nível de que o meu organismo hoje, ele não responde mais a corticoides. Não adianta eu ir para o hospital e me darem corticoide porque não faz efeito mais no meu corpo.
E aí, fizemos a primeira cirurgia e 6 meses depois dessa cirurgia, eu estava correndo, acreditem ou não, 10 quilômetros. Ah, você aumentou a sua capacidade pulmonar? Sim, porque o médico falou, você vai ter que fazer para o resto da vida atividade física que aumente a sua capacidade pulmonar. Ou natação ou corrida. Eu optei pela corrida, faço corrida, é uma coisa que está na minha vida, vai ter que ficar para sempre, se Deus permitir, senão a gente vai para natação, mas a gente não pode desistir. E eu estou aqui hoje, eu não tenho um pulmão 100%, por conta das cicatrizes que eu tenho, mas eu me fortaleço através da alimentação. Hoje a minha irmã, tive uma excelente médica que cuidou de mim durante esse processo, que foi a doutora Bianca, lá de Caratinga. E hoje a minha irmã, que é nutróloga também, cuida de mim. E eu sou extremamente grata a essa rede de apoio, porque eu falo uma coisa, às vezes as pessoas acham que não tem rede de apoio, mas elas precisam buscar essa rede de apoio dentro das condições dela. E todo mundo consegue essa rede de apoio. Todo mundo consegue. Eu busquei uma nutricionista que me ajudasse, eu busquei um amigo que era personal para me ajudar a caminhar embaixo no prédio até eu conseguir correr, que foi o Rodrigo. Eu não tenho como aqui nesse vídeo falar o nome de todos os profissionais que me ajudaram, mas foram muitos, que depois eu faço questão de deixar por escrito todos que me ajudaram, porque essa rede de apoio, ela é muito importante num processo de cura. Eu estou curada? Não. Eu vou me curar? Não. A minha doença é crônica. Eu tenho asma eosinofílica de natureza grave. Como que isso se comprova? Por exame de sangue. É uma coisa simples de se comprovar. E eu lutei em outubro do ano passado, abril do ano passado, foi liberado no Brasil um tratamento com imunobiológicos, uma imunoterapia, né, que é feita com infusão de medicamentos. Isso foi liberado para portadores de casos como o meu e também de outros casos, como dermatite grave, enfim, outros casos. E a minha médica, a Roberta, indicou esse tratamento, falou, Val, acho que você pode ter muita qualidade de vida com esse medicamento, porque você não responde mais a corticoides. Então, se você não está respondendo mais a corticoides, então a gente precisa tentar essa terapia. E foi uma luta para conseguir autorização pelo plano, para conseguir fazer o tratamento. Hoje eu faço o tratamento, desde abril desse ano, eu faço o tratamento. Eu estou muito bem, graças a Deus. O tratamento tem, para cada pessoa, ele é de uma forma. Para mim, ele causa inchaço. Você vê que eu tomei a medicação agora, tem 3 dias, né? Eu estou inchada, ó, minha aliança não sai, meu rosto fica mais inchado. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu tô aqui viva. É uma história de superação? Ela passou? Não. Ela é diária, porque a gente se supera todos os dias. Mas hoje minha filha tem 10 anos. Na época, ela tinha 4, quando o médico me disse que eu poderia. E agora, gente, imagina. Ai, consegui, eu estava correndo 16 quilômetros, aí veio o Covid. E nos jornais é tudo assim, asma, 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 quem tem asma? Eu entrei em pânico. Chamei meu marido, minha família, falei assim, vou passar tudo para vocês da Giovana, porque eu já tô com o pé do lado de lá, não tem pulmão para aguentar um Covid. Eu peguei 3 Covid. Eu passei bem por eles? Passei, graças a Deus. Talvez por tudo que eu já tenha passado, por tudo que eu já tenha pego, eu passei bem por ele. E talvez por tudo que eu acredito, né? Pelos cuidados que eu tenho hoje com o meu corpo, pelo respeito que eu tenho hoje com a minha vida. E uma mensagem que eu queria deixar o nosso corpo, ele é a casa que habita o nosso ser. Então a gente precisa pensar todos os dias em cuidar dessa casa. A gente não arruma a casa da gente para a gente poder dormir numa cama arrumadinha. A gente precisa primeiro começar a arrumar a nossa casa. Não é fácil. É fácil vir aqui falar, talvez para mim seja.
falar o que que se faz, mas não, é de cada um. É uma busca interior de cada um. E a minha mensagem é essa: cuide da casa que habita o seu ser. Supera-te, supera-te todos os dias, porque é o que eu faço com a minha vida. Eu estou aqui à disposição de todos para ouvir, para trocar, para aprender com cada história que vai passar por aqui. Um beijo grande.